Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Escola Austríaca de Economia, uma das tradições econômicas mais antigas e influentes que existe. Vamos entender seus principais conceitos, como eles se diferenciam das políticas adotadas pelos governos ao redor do mundo e, claro, o que tudo isso significa para o dia a dia do brasileiro. E ao final, vamos dar algumas dicas de como você pode se preparar para o impacto dessas divergências. Então, se você quer entender melhor como isso afeta a sua vida, fique até o final do vídeo. O que defende a Escola Austríaca de Economia? A Escola Austríaca tem alguns princípios centrais que vale a pena entender. Primeiro, eles acreditam que toda ação econômica começa no indivíduo. Cada pessoa toma decisões com base em suas preferências e necessidades. E isso é chamado de individualismo metodológico, ou seja, o comportamento coletivo, como os preços no mercado, é resultado das ações individuais. Em segundo lugar, os austríacos defendem a teoria do valor subjetivo, o que significa que o valor de um bem ou serviço depende de como ele é percebido pelos indivíduos e não pelo trabalho envolvido em sua produção. Outro ponto fundamental é o papel dos preços no mercado. Para eles, os preços funcionam como sinais que ajudam a coordenar as ações de produtores e consumidores, mantendo o mercado equilibrado. Quando o governo intervém nesses preços, ele distorce esse processo natural de ajuste. A liberdade econômica é outro princípio essencial. A escola austríaca acredita que a economia funciona melhor com o mínimo de interferência estatal, o famoso laissez-faire. Eles também defendem que o governo deve ter um papel muito limitado na economia, deixando o mercado se autorregular. Uma das teorias mais conhecidas da escola austríaca é a teoria dos ciclos econômicos. Eles dizem que os ciclos de crescimento e recessão são causados por distorções no mercado de crédito, principalmente por bancos centrais que manipulam as taxas de juros. Isso cria um crescimento artificial que inevitavelmente leva a uma crise. Os austríacos também são críticos ferrenhos da intervenção estatal. Para eles, qualquer tipo de controle de preços ou regulação governamental leva à ineficiência e à perda da liberdade econômica. Por fim, economistas como Friedrich Hayek destacam o conceito de conhecimento descentralizado. Eles argumentam que nenhum governo pode ter todas as informações necessárias para tomar decisões econômicas eficazes. O mercado é o melhor mecanismo para transmitir essas informações por meio dos preços. Como os governos mundiais estão fazendo diferente? Bem, agora que entendemos os pilares da escola austríaca, vamos ver como os governos ao redor do mundo estão fazendo justamente o oposto. Em muitos países, especialmente nas grandes economias, vemos um grau elevado de intervenção estatal. Governos manipulam as taxas de juros, injetam dinheiro na economia por meio de estímulos fiscais e adotam políticas de controles de preços e regulação. Tudo isso vai contra a ideia de deixar o mercado funcionar de forma livre e natural. Por exemplo, na teoria austríaca, a manipulação das taxas de juros pelos bancos centrais criam booms artificiais que acabam levando a crises financeiras. Mas o que vemos hoje em muitos países é justamente o contrário. Bancos centrais atuando fortemente, como o Federal Reserve nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, tentando controlar o crescimento econômico e a inflação por meio de políticas monetárias ativas. Além disso, políticas de redistribuição de renda e auxílio governamental
são muito comuns em diversas partes do mundo. Programas como o Bolsa Família no Brasil, por exemplo, são vistos como necessários para ajudar populações vulneráveis. No entanto, para os economistas austríacos, isso cria uma dependência do governo e desincentiva a produtividade e o trabalho, gerando distorções econômicas. Outro ponto de divergência está na questão da regulação. A escola austríaca acredita que a regulação excessiva só atrapalha a inovação e a eficiência. Mas hoje, governos em todo o mundo implementam regulações em vários setores, como energia, saúde e tecnologia, alegando que isso protege os consumidores e o meio ambiente. No entanto, essas intervenções muitas vezes criam mais burocracia e ineficiência no mercado. Muito bem. Agora vamos trazer isso para o cotidiano do brasileiro. O que essas intervenções econômicas globais e políticas, contrárias à visão austríaca, podem significar para o seu dia a dia? Primeiramente, a manipulação de taxas de juros pode criar ciclos de expansão e crise. Quando as taxas são artificialmente baixas, há um boom econômico, o crédito fica mais acessível e as pessoas se endividam mais. No curto prazo, isso pode parecer bom. Você tem mais acesso a crédito e os negócios crescem. No entanto, quando a bolha estoura, os preços sobem e o crédito fica mais caro. O resultado é uma recessão e muitos podem perder emprego ou ver seus salários estagnarem. Além disso, o aumento da inflação é uma realidade com a qual o brasileiro já está familiarizado. Quando os governos injetam muito dinheiro na economia sem que haja um aumento equivalente na produção de bens e serviços, os preços sobem. Você sente isso diretamente no supermercado, no posto de gasolina e na conta de luz. Outro impacto é o crescimento da dívida pública. Quanto mais o governo gasta em programas de assistência, infraestrutura e resgates financeiros, maior a dívida do país. Para pagar essa dívida, os governos podem aumentar impostos ou cortar serviços públicos no futuro. Isso significa que, em algum momento, o custo dessas intervenções vai recair sobre o contribuinte. Além disso, políticas de redistribuição, como as mencionadas anteriormente, podem criar uma dependência do governo. Isso pode fazer com que a economia fique mais estagnada, pois parte da população não está inserida no mercado produtivo, mas dependente de programas assistenciais. Como se precaver? Bem, agora que entendemos os impactos dessas políticas no cotidiano, vamos falar sobre como se proteger e se preparar para esses desafios. Diversifique suas fontes de renda. Não dependa de uma única fonte de renda. Se possível, procure oportunidades de trabalho paralelo, seja por meio de um negócio próprio ou um trabalho freelancer, para não ficar vulnerável a uma única fonte de receita. Reduza o consumo desnecessário de crédito. Evite se endividar, especialmente em tempos de incerteza econômica. Se as taxas de juros subirem, como é comum após um período de expansão, os custos das suas dívidas podem aumentar muito. Invista em ativos que protejam contra a inflação. Quando a inflação sobe, o valor do dinheiro cai. Considere investir em ativos que possam te proteger contra esse cenário, como imóveis ou títulos indexados à inflação. Crie uma reserva de emergência. Tenha sempre uma reserva financeira para emergências que cubram pelo menos 6 meses de despesas. Isso pode te ajudar a enfrentar períodos de instabilidade econômica sem precisar recorrer a crédito ou tomar decisões financeiras desesperadas.
Mantenha-se informado sobre a economia. Acompanhar notícias econômicas e entender como as políticas do governo afetam seu bolso é fundamental. Quanto mais informado você estiver, mais preparado estará para tomar decisões inteligentes. Economize sempre que possível. Em momentos de incerteza, controle seus gastos. Evite consumir de forma impulsiva e guarde dinheiro para os momentos difíceis que podem vir pela frente. A Escola Austríaca de Economia nos oferece uma visão interessante sobre como os mercados funcionam e os riscos da intervenção estatal excessiva. Embora muitos governos ao redor do mundo façam o oposto do que os austríacos recomendam, é importante entender como essas políticas impactam o cotidiano de cada um de nós. Se você seguir as dicas e como se precaver, estará mais preparado para enfrentar os desafios econômicos que podem surgir, seja em tempos de boom ou de crise. Esperamos que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Até a próxima.